aumento da insegurança alimentar e o crescimento do agronegócio no Brasil. Se o Brasil produz tanto na agricultura, por que aumento da insegurança alimentar no país? Dados apontam que 33,1 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar no ano de 2022. O que seria a insegurança alimentar? É um fenômeno que ocorre quando o indivíduo não possui acesso físico, econômico e social a alimentos de forma a satisfazer suas necessidades. A insegurança alimentar pode ser crônica ou apenas temporária e se divide em 3 tipos ou níveis: leve, moderada ou grave. As principais causas da insegurança alimentar são a desigualdade social e econômica, onde a concentração de renda dificulta o acesso a alimentos nutritivos, o desemprego e a queda da renda, onde a crise econômica torna a alimentação saudável inacessível para muitas famílias, e o aumento da pobreza, onde milhões de brasileiros estão vivendo abaixo da linha da pobreza. E como vai o agronegócio? De acordo com o IBGE, a atividade agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023. O crescimento do agronegócio no Brasil. Quando começou o crescimento do agronegócio? Quais são os produtos de exportação? Por que teve um aumento na área cultivada? Quais são seus impactos negativos? O crescimento contínuo desde os anos 1990 possibilitou a abertura de mercados e a monocultura, onde fez com que o Brasil se tornasse um dos maiores exportadores mundiais de soja, carne bovina, milho e café. Expansão da área cultivada, aumento da fronteira agrícola. Desafios e impactos negativos. Aumento das taxas de desmatamento, a perda de biodiversidade e a intensificação da concentração fundiária, sendo concentração fundiária 1% dos produtores controlando mais de 40% das terras agrícolas. Insegurança alimentar e agronegócio. Produção agropecuária destinada à exportação em vez de consumo interno, de modo que a maior parte da produção agrícola brasileira não é destinada ao consumo local. Consequências ambientais e sociais. Impactos negativos no meio ambiente, como desmatamento, precarização do trabalho rural, aumentando a vulnerabilidade social. Além disso, afeta a vida de muitos trabalhadores rurais e suas famílias, aumentando a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar. Exportações e a desconexão com as necessidades internas. O Brasil depende das exportações para sustentar o crescimento do agronegócio. A produção voltada para o mercado externo não contribui para a alimentação local. Assim, não atende diretamente às necessidades alimentares da população mais pobre. Segundo Sneio, a fome é um holocausto silencioso. Custa milhares de vidas e ainda assim não gera comoção ou debate. Impacto da agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos para o consumo interno no Brasil, como feijão, arroz e hortaliças, além de serem práticas mais sustentáveis e voltadas para a alimentação local. Alguns desafios da agricultura familiar. Falta de acesso a crédito, tecnologias e políticas públicas que favoreçam pequenos produtores. As políticas públicas em vigor são através do PRONAF, como uma forma de apoio, mas com desafios de implementação. O papel do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O MST tem sido um dos principais responsáveis pela criação de assentamentos de reforma agrária em todo o país. Nessas áreas, a agricultura familiar e a produção sustentável são priorizadas, com o objetivo de garantir alimentos para as populações locais e reduzir a dependência de grandes monopólios do agronegócio. MST e segurança alimentar.
O MST, por meio de seus assentamentos, tem se mostrado um importante ator na luta pela segurança alimentar no Brasil. Ao promover a agricultura familiar e práticas agroecológicas, o movimento contribui para a produção de alimentos que atendem diretamente às necessidades das populações locais e combate a insegurança alimentar em áreas rurais e periurbanas. Soberania alimentar. Defesa de um modelo de produção voltado para o consumo interno, em vez de exportação de commodities. O movimento busca garantir o direito à alimentação para toda a população e promover um modelo de produção que combata a insegurança alimentar. Exemplo de um MST. Assentamento Olga Benário, na zona rural de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Quais são as principais dificuldades de um MST? A maioria dos conflitos incluem despejos, ameaças de morte, intoxicação, destruição de casas e roçados, entre outros. A seguir, exemplos reais de um acontecimento em uma visita ao assentamento Olga Benário. Gente, tipo assim, tá alastrando muito mais rápido do primeiro vídeo, tipo, alastrando muito mesmo. E é isso. Olha. Tipo assim, gente, a gente veio fazer o projeto aqui, tá? Tratamento. E o fogo torrando, comendo solto. Eu até tipo. A gente lá só vai atrapalhar, Que situação. Tipo assim, gente, entrou dentro da casa quase. Olha lá. Entrou dentro da casa. Pelo amor do céu, sai da casa. Agronegócio versus agricultura familiar. O agronegócio foca na produção em larga escala para exportação, enquanto a agricultura familiar atende mais diretamente às necessidades locais. A agricultura familiar e os assentamentos do MST são voltados para o consumo interno. No entanto, a agricultura familiar ainda enfrenta muitos desafios, como falta de apoio institucional, acesso limitado a crédito e tecnologias e dificuldades para escoar a produção. Conclusão: a insegurança alimentar no Brasil está fortemente ligada à forma como a produção agrícola está organizada. O agronegócio tem impulsionado as exportações de commodities, mas nem sempre contribui para o acesso dos brasileiros a alimentos saudáveis e nutritivos. A correlação entre esses setores destaca a necessidade de políticas públicas que equilibrem os interesses econômicos do agronegócio com a promoção da soberania alimentar e da segurança alimentar interna. Como conciliar o crescimento do agronegócio com a necessidade de garantir segurança alimentar para toda a população?